Sejam bem-vindos ao Ministério XP. Vocês estão gostando de aprender a Bíblia com a gente? Eu estou gostando muito dessa jornada de aprender sobre o tabernáculo, sobre a construção da igreja. E hoje, o que será que nós vamos aprender? Então fiquem ligados na nossa programação de hoje. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Nesse tempo, estamos passando um pouco distantes. Porém, através desse canal, nós estamos aprendendo mais sobre a igreja. Agora, eu queria convidar vocês a louvar o nosso Deus. Pode ser? Vamos colocar de pé então? Como é bom louvar o nosso Deus! Eu fico muito empolgado quando eu louvo o nome do meu Deus. Na Bíblia, existiam reis bons e reis maus. Um rei, ele era responsável por dar a direção a todo o povo e era o governante com máxima autoridade sobre eles. Deus é apresentado como Rei Supremo sobre toda a criação, acima de toda e qualquer autoridade. Todo rei e líder devia se submeter a Deus, porque toda autoridade vem dele. Mas os reis que não seguiam a Deus eram reis maus. E a história de hoje vamos aprender sobre um desses tipos de rei. Hoje nós vamos ouvir uma linda história da Bíblia sobre um tema que a
tia Marta ama demais, que é a oração. Vocês sabem o que quer dizer oração? A oração é uma conversa com Deus. E a oração faz parte da nossa vida como servos do Senhor, como crianças que adoram a Deus. É bom vir à igreja, a gente brinca, a gente lancha, a gente ora, mas é muito importante nós orarmos aqui na igreja e também orarmos em nossa casa, com os nossos pais. Se você, sua mamãe e seu papai não costumam orar em casa, a partir de hoje você vai começar a chamar o seu papai e a sua mamãe para orarem em casa. Porque através da oração o impossível pode acontecer. E hoje eu vou contar para vocês a história a história que fala exatamente isso. O tempo em que aconteceu algo que parecia impossível. É a história sobre o rei Herodes. Vocês sabem que o rei Herodes, ele era um rei muito mau. E ele perseguia os homens que seguiam a Jesus, que falavam a Jesus, sobre Jesus. E um desses homens era o Pedro, que era um grande amigo de Jesus. E aconteceu que o rei Herodes, ele se levantou contra todos os homens que falavam sobre Jesus. E aí o que ele fez? No caso de Pedro, ele mandou prender Pedro só porque Pedro amava Jesus, amava ensinar as pessoas sobre Jesus. Aí um dia ele pegou Pedro e falou assim: olha, você vai ficar preso aqui nessa prisão. E quando ele colocou Pedro preso na prisão, ele colocou muitos guardas aqui para tomar conta de Pedro, para que não acontecesse nada, para que ninguém tentasse tirar Pedro da prisão. E aconteceu que enquanto Pedro estava aqui na prisão, amarrado, cheio de guardas em volta dele, o que aconteceu? A igreja que fazia parte da vida de Pedro, essa igreja estava na casa da Maria e eles estavam orando sem cessar, porque eles sabiam que a intenção do rei Herodes era mandar matar Pedro. Mas aconteceu algo inacreditável. Enquanto Pedro estava bem triste lá dentro da prisão, e Deus sabia também que Herodes, se Pedro continuasse naquela prisão, Herodes ia matá-lo. Aí o que Deus fez? Deus mandou um anjo, e o anjo chegou de forma sobrenatural. Sobrenatural é uma forma que não se explica. O anjo chegou enquanto Pedro dormia e falou assim: Pedro, acorda, Pedro, vamos embora. Aí Pedro levantou-se e veio junto com o anjo, passou pela porta e saiu junto com o anjo. E ele foi seguindo o anjo, e o anjo falou com ele assim: olha Pedro, me siga. E o anjo foi na frente e Pedro foi atrás, andando, até que chegou perto de um portão de ferro forte. O portão abriu também de forma inesperada. E aí, quando passou mais um pouco, eles caminharam, aí o anjo fugiu, o anjo sumiu da presença de Pedro. Aí Pedro esfregou os olhos e falou: nossa, eu pensei que estivesse sonhando, mas eu não estou sonhando, eu estou livre mesmo da prisão. E aí o que ele fez? Ele caminhou e chegou até a casa de Maria, onde a igreja estava reunida orando por ele. Chegando na casa de Maria, ele bateu na porta. Aí foi uma empregada da Maria, que se chamava Rode. Quando ela chegou e viu Pedro, ela ficou tão admirada. E ao invés de abrir a porta para Pedro entrar, sabe o que aconteceu? Ela saiu correndo, voltou lá na casa e falou: pessoal, o Pedro está bem aqui, Aí houve maior alvoroço, aí todo mundo falou: que isso, menina? Deve ser só o anjo de Pedro, claro que o Pedro não está aqui, ele está na prisão. Aí ela falou: não, venham ver,
Aí foi todo mundo. E aí abriram a porta e Pedro entrou. E aí o que aconteceu? Pedro estava feliz, muito feliz. E todas as pessoas da casa ficaram muito, muito felizes com a chegada de Pedro. E Pedro começou a dizer para eles: pessoal, fiquem calmos, que eu vou contar o que aconteceu. Aí ele contou: eu estava na prisão e aí chegou um anjo e falou: Pedro, venha que eu vou te tirar da prisão. E aqui eu estou. Eu quero que vocês vão avisar os meus amigos que eu já estou livre. E esta foi um fato muito importante que aconteceu, porque a igreja de Deus estava orando para que Pedro fosse liberto. Porque o grande mal, rei Herodes, ele tinha planejado já matar Pedro. Mas Deus fez o impossível. Mandou um anjo e tirou Pedro da prisão. E agora Pedro seguiu a vida dele, falando do amor de Jesus a outras pessoas. Então, crianças, nós aprendemos nesta lição a importância da oração. Orar faz a diferença na nossa vida. Quando nós estamos tristes, nós oramos a Deus pedindo ajuda para que a gente possa vencer a tristeza. Quando nós estamos alegres, nós oramos a Deus, agradecendo a Deus pelos momentos felizes que Ele dá para a gente. E assim deve ser a nossa vida de cristãos. Nós devemos orar, independente da situação. Devemos orar por nossa família, devemos orar por nosso país, devemos orar pela nossa igreja e devemos orar por nós mesmos, para que Deus nos ajude a ser fiel a Ele, assim como Pedro foi. E assim como Pedro, receber milagres de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Hoje, vimos que o povo de Deus sofreu, foi perseguido e maltratado. Mesmo assim, não deixou de se reunir, orar junto, confiar em Deus. O rei Herodes acabou morrendo, mas o livramento tiveram. A Bíblia diz que a palavra de Deus cresceu e se multiplicou por toda a terra. Criançada, o versículo de hoje é bem curtinho e bem fácil de ser lembrado, ok? Ele se encontra em 1 Tessalonicenses 5,16. Vamos começar? Estejam sempre alegres. Simples assim, o versículo é bem facinho. Vamos repetir de novo? Estejam sempre alegres. 1 Tessalonicenses 5,16. Vamos fazer agora uma dinâmica? Assim que a gente acabar de falar o versículo, a gente vai dar uma gargalhada. Desse jeito assim. Estejam sempre alegres. Vamos lá de novo? 1 Tessalonicenses 5,16. Estejam sempre alegres. E esse foi o versículo de hoje.